fazer da função e depois eu elevo a resposta no expoente em questão. Posso jogar o limite para dentro das funções especiais. E é isso aí. De modo geral, quando a gente vai resolver um limite, é só jogar o valor que o limite está pedindo na função e pronto. Acontece que às vezes, quando a gente faz isso, a gente chega em respostas indeterminadas, zero sobre zero, infinito por infinito, etc. E é só nessas situações que a gente vai usar todo aquele cálculo de limite, ou seja, álgebra, manipulações algébricas, para cortar coisas e chegar na resposta verdadeira. De modo geral, a gente não precisa fazer isso se jogarmos o valor na função e ela nos der um número. Quando for o caso, né, a gente faz daí os métodos em questão, ou vamos dizer assim, o método em específico para cada caso. Não é mesmo? Por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, como nós tínhamos raiz do limite aqui, ou seja, o número ao ser jogado na função deu zero em cima e embaixo, nós sabemos que esse número é uma raiz. Então significa que é possível fatorar e não chegamos na resposta. Muito bem. Muito bem, então continuando aqui, pode ser que a gente tenha uma situação onde nós não temos polinômio, mesmo assim dá zero sobre zero. A gente pode utilizar aqui a ideia do conjugado. Conjugado é basicamente copiar o cara aqui em cima com o sinal trocado e usar a ideia de um limite notável, de um produto notável, para dar uma boa simplificada na conta. E a determinação desapareceu. Numa situação como essa aqui, onde nós temos raízes, mas elas não são do mesmo índice, aqui é raiz cúbica, aqui é raiz quadrada, o que que a gente faz? Nós vamos fazer uma mudança de variável para poder fazer a simplificação. E claro, né, todas essas técnicas aqui são técnicas algébricas, então são manipulações matemáticas que você vai precisar fazer, né? Então, vamos dizer assim, no cálculo a gente já imagina que o aluno sabe essas coisas, claro que ninguém é obrigado a nada aqui, né? Mas vamos dizer assim, quando eles criam essas questões, eles levam isso em conta, entende? Portanto, é natural que você se sinta meio desconfortável, não com a parte do cálculo em si, por cálculo eu quero dizer cálculo diferencial, né? Mas com a questão das manipulações algébricas, a matemática básica, em outras palavras. É uma coisa que você vai ter que tirar com o tempo aí, a gente faz exercício juntos, você vai percebendo seus erros, eu vou te ensinando, né? Assim vai. Então, tu, por exemplo, apresentou uma certa dificuldade aqui nas manipulações para simplificar essas divisões aqui na aula passada, né? Existem vários métodos, eu te mostrei o método mais genérico, que serve para a maior parte dos casos. Para todos os casos ele serve, na verdade. Então, é importante, né, que você fique atento a essas coisas aí. Muito bem, tendo em vista isso, eu terminei a aula falando de um outro caso, né, que era o caso do infinito por infinito, que existem infinitos um maior que o outro, né, e assim a gente se permite fazer a conta de um jeito mais fácil, que é ignorando os termos de menor grau. Acaba que sobra só os de maior grau, a gente simplifica e, bem, pode ser que a gente não consiga cortar exatamente como aconteceu aqui, né? Perfeitamente. Mas alguma coisa será possível cortar. E isso provavelmente será o suficiente para chegar na resposta. É, muito bem. Ó, aqui a mesma coisa, né? Aqui tá feião. Aqui ele tá treinando umas manipulações algébricas que a gente pode deixar de lado. Muito bem. Antes de a gente ir escalando o nível de dificuldade aí do nosso problema, vamos fazer alguns exercícios parecidos. Por exemplo, esse exercício aqui, ele é bem parecido com um que a gente viu na aula passada. Ó, de novo a gente joga o infinito e deu infinito por infinito. Então eu te falei que quando isso acontece a gente pode tirar os termos de
menor grau. Então, ele faz isso, só que ele faz de um jeito especial. Porque para a gente levar em conta os sinais, essa coisa dos sinais às vezes enche o saco, né? Porque a gente às vezes pode ter infinito negativo, infinito positivo, que vai dar um problema na resposta final. Então vamos ver o que aconteceu aqui para a gente fazer um parecido depois. Olha só. Uma coisa que ensinaram pra gente quando a gente é criança é que quando temos um termo ao quadrado dentro da raiz, ele sai para fora. Mas para ele sair para fora, a gente tem que deixar ele em evidência. Então ele deixou o x quadrado em evidência aqui. Acontece que nesse termo não tem x ao quadrado. Então foi necessário colocar, vamos dizer assim, aqui embaixo. Parece esquisito, mas se você parar para pensar, a hora que eu fizer distributivo, ou seja, chuveirinho, isso vai voltar a ser 3x ao quadrado e essa multiplicação aqui vai voltar a ser 5, beleza? Então ele não fez nada de impossível aqui, é muito natural o que ele fez. Deixando Mas é só. Desculpa. Não, só que a gente falasse, se eu fizesse distributiva, eu voltava para isso, mas assim, só é, olhando assim, para mim não é natural pensar nesses 5 sobre x2. Tipo, se eu visse essa questão na prova, eu acho que eu não chegaria nesse raciocínio. Tipo. Ah, claro, mas é porque você não está acostumado. Hum, Você logo vai acostumar com as contas aí e vai perceber essas coisas. Deixa eu te mostrar algo aqui. Talvez com x ao quadrado você tivesse uma travada, mas digamos que você tivesse essa situação aqui, 4 vezes 3 quartos. Aqui eu acho que seria mais tranquilo para você perceber que corta a quarto sobe o 3, né? sim. Muito bem, a mesma coisa quando a gente tem x ao quadrado vezes 3 sobre x ao quadrado, que é o que aconteceria naquela distributiva, certo? Corta a Hum, quarta sobre o 3. tá, Então, é muito natural fazer esse passo aqui em problemas de limite, tá bom? tá. Para que a gente consiga deixar um termo em evidência. Sempre tenta levar os teus problemas de matemática para coisas que tu conhece melhor, tipo o que eu sempre faço na aula, né? Analogias. Pronto, então a gente deixou o x ao quadrado em evidência aqui, assim a gente pode tirar ele para fora da raiz. Acontece que quando a gente faz a raiz de um número quadrado, né, de algo ao quadrado, a gente sempre tem que fazer o módulo dele. A gente não sabe se ele era positivo ou se ele era negativo. Isso às vezes não nos importa, porque de modo geral a gente está trabalhando com números positivos na nossa vida, né? Hum, Mas não é bem o caso aqui. Aqui a gente pode ter ele positivo ou negativo, então tem que deixar isso bem claro. De novo, né? A raiz quadrada, de modo geral, ela dá essa resposta dupla, né? Qual é a raiz quadrada de 4? A pessoa vai dizer que é 2 e está errado, é mais ou menos 2. Porque a raiz quadrada sempre te pergunta qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz. E menos 2 vezes menos 2 dá 4 também. Porque menos com menos dá mais. Portanto, faz todo sentido do mundo esse módulo de x aqui. Bem, aqui embaixo ele também deixou em evidência, utilizando a mesma estratégia aqui no 8, onde não tinha o x. E, finalmente, então, a gente pode cortar as coisas, né? Acontece que, se nós estivermos... Quando a gente coloca um infinito sem sinal assim, pode ser que isso signifique que você vai ter que avaliar tanto para os valores positivos quanto para os negativos. O infinito tem essa frescura, tá? A hum, gente está acostumado a, quando não vê um sinal no lado, considerar que é positivo. Mas para o infinito, a gente às vezes tem que tomar cuidado, que não é o caso. Aqui, como está só infinito, né? A gente vai ter que considerar tanto positivo quanto negativo. Aí você pode estar pensando, professor, mas tu já não disse que é módulo aqui? A gente sabe que módulo a coisa fica positiva, né? Então não precisa se preocupar com o negativo. Precisa, não por causa do cara de cima, mas por causa do cara de baixo, né? Imagina se você está indo para menos infinito. Esse cara vai ficar positivo, beleza, fica mais infinito. Mas aqui fica menos infinito, né? Então vai sobrar um sinal negativo aí na brincadeira, né? Que é mais, aqui é menos.
E é o que ele vai mostrar para nós acontecendo aqui, olha só. Ó, o sinalzinho. Beleza? Beleza. Então, aqui ele. Aquela velha história que ele esquece às vezes as coisas, né? Era para ele ter sumido com esse X, ele não sumiu. Esse aí é mais preguiçoso que eu, tá louco? Mas perceba que a resposta é a mesma, né? A menos que o sinal trocado. Tranquilo. Muito bem. Voltando. Olha outra aqui, ó. Bizarra. Infinito menos infinito. Ou seja, se eu jogo infinito nessa parada, vai ficar infinito, né? Afinal de contas, nós temos um monte de coisas aqui positivas, e daí a raiz quadrada de infinito também é infinito. E aqui também vai dar infinito, mas como tem o sinal de menos na frente, deu ruim para nós. O que que ele vai fazer aqui, olha só? Multiplicar pelo conjugado. Só deu pau porque tem esse sinal de menos aqui. Então é o que nos ajuda a resolver com o conjugado, trocando o sinal, não é mesmo? Então a gente já sabe que essa estruturona aqui vai simplificar para um caramba por causa do nosso produto notável, né, que eu te ensinei na aula passada lá do a quadrado menos b ao quadrado, certo? Uhum. Tirando as coisas da raiz e simplificando, vai sobrar só o 4x, olha só que maravilha. E na parte de baixo, bem, na parte de baixo, nesse começo aqui, nem tem parte de baixo, né? Mas agora que eu vou fazer conjugado, eu tenho que multiplicar pela parte de baixo também, né? Afinal de contas, se eu multiplicar só pela parte de cima, eu estaria mudando o número. Quando eu faço o conjugado em cima e embaixo, eu mantenho a mesma coisa. E acontece que a parte de baixo ele consegue deixar o x ao quadrado em evidência, tanto na primeira quanto na segunda, ou seja, ele consegue tirar o x ao quadrado para fora aqui. É claro, ele vai sair no módulo, pelo mesmo motivo que eu te expliquei anteriormente. Acontece que com esse x aqui em cima e esse x aqui embaixo, a gente consegue simplificar, né? Que nem a gente veio simplificando na aula passada, e a indeterminação desaparece. Quando a gente joga o infinito aqui, não dá pau. Professor, mas dividir por infinito não tem problema? Não tem problema nenhum dividir por infinito. Grava isso que isso vai cair no que eu vou te pedir, hein? Dividir por infinito dá zero. Para pra pensar. Se você pega R$ 1 e vai dividir pela população do Brasil toda, vai ficar praticamente 0 centavos para cada um, certo? Seria 0,000, alguma coisa assim, né? Então, pela lógica, se você dividir. Por quê? Porque a população do Brasil é muito grande. Então, se você dividir pelo infinito, que é maior ainda, né? Daí vai dar, a tendência é dar zero. Então, por isso que no infinito, que é onde o limite está indo, esse cara dá zero, esse cara dá zero, esse, né? Vai sobrar apenas as coisas para nós simplificarmos aqui e chegarmos na resposta 2, beleza? Uma matematiquinha simples chegaria em 2 aqui. Beleza? Muito bem. Eu acho que a gente já consegue se virar com alguns problemas aí. Vamos fazer um aí. Eu vou fazer um. Vou criar um parecido com esse para resolver para você, depois te peço um. Deixa eu mandar aqui meu escravo fazer para mim, só um segundo. Escravo nada, pago 150 conto para ele por mês. Tá barato ainda, 150 pila. Muito bem, né? Tá gerando aqui, só um segundinho. Tranquilo. Então, enquanto isso, eu estava olhando aquela última tabela que tu me mandou. O problema é que eu coloquei uns horários às 11 horas e aí que tu já estava com alguém, né? Acho que na segunda e na quarta. Tá, eu vou olhar de novo para dar uma distribuída. Infelizmente, a tabela costuma mudar muito rápido, as pessoas Tá. vão pedindo aula e tal. Daí... Eu já te mando depois. Aí a única coisa que eu queria ver contigo, eu vou ver se que a gente tinha a princípio marcado aulas na sexta, se eu Essa conseguir sexta remarcar para algum outro dia, se tem algum problema. Só porque para mim aqui fica tipo 8 e 9 da noite, aquela outra sexta, semana passada, quando a gente fez, foi bem cansativo para mim esse horário.
Aí só se tudo bem, se eu É, pior conseguir que jogar. nem tinha aquela aluna ali, a Kellen, eu vou falar pra ela. Ó, vamos dizer assim, para não cancelarmos nessa sexta, teria como a gente fazer então uma hora antes, começar uma hora antes, daí eu tento trocar o horário aqui com a minha aluna. Pode ser, já me ajuda. É tipo o horário que a gente tá fazendo agora. Aham. Pode ser, Tá me bom, então eu vou ajuda. falar com ela aqui. Tá. É, Beleza. eu vou mandar mensagem pra ela agora. Ai, Boa obrigada. tarde. Tive um problema com as aulas na sexta. Seria possível voltarmos a fazer na segunda? Obrigado. Vamos ver se ela aceita, né? Mas a princípio ela vai aceitar. Hum, Beleza. Ai, 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 ai. Tá bom. Bem, eu já vou tirar aqui. Se ela não aceitar, me desculpa, mas o problema é dela, porque eu também não quero ficar dando aula até tarde. Ai, que Então, show de bola. Deixa eu apagar teu nome aqui. Passo pra cá. Maravilha. Então tá bom, minha amiga. Continuemos aqui. Temos esse problema para resolver. Ele segue a mesma estrutura do problema passado, que era, poxa, temos infinito por infinito, né? Se eu jogar ali, sempre faça isso primeiro, vai dar infinito por infinito, vai dar indeterminação. Então a ideia é desaparecer com ela. Então, o que que eu posso fazer para isso? Olha só o que eu posso fazer, né, minha amiga? Lembra que a gente descobriu que quando tinha infinito, mais ou menos alguma coisa, a gente podia jogar fora essa alguma coisa? Vamos jogar fora, pô. É para facilitar a nossa Uhum. vida, ensinar isso pra gente, pra que ficar deixando aquele, né, que você reclamou agora há pouco pra mim lá, embaixo, né, o x ao quadrado embaixo, meio tosco. Vamos fazer desse jeito aí que é sucesso total. Então, o que que acontece aqui? Agora a gente já pode passar o x ao quadrado para fora da raiz, percebendo o probleminha do módulo. E, para isso, né, se você parar para pensar um pouco, toda essa avaliação de ele ser positivo ou negativo é bem semelhante àquelas desigualdades que nós estávamos resolvendo na aula passada, nas aulas passadas, lembra? Que você tinha que avaliar, agora eu estou avaliando para os números negativos, agora eu estou avaliando para os números positivos, lembra? É o que Uhum. acontece, porque esse infinito aqui, a gente a princípio não sabe se ele é positivo, se ele é negativo. Então, quando eu estiver falando de um infinito positivo, esse cara e esse são positivos e tá tranquilo. Eu corto, e vai sobrar só raiz de 5 quartos. Agora, quando eu estiver falando de um limite negativo, o que acontece é que vai sobrar um sinalzinho de menos. Que esse cara aqui de baixo, eu não posso dizer que ele é X também, porque ele vai ter o sinal contrário do de cima, né? Tem que ter. Aqui vai dar um valor, aqui vai dar um negativo desse valor. Então eu não posso dizer que os dois valem X, um vale X e outro menos X. Mas não tem problema nenhum, a gente corta, e vai dar a resposta menos raiz de 5 quartos. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Uhum. Então, eu vou pôr uma parecidinha aqui pra você. Para que você se vire aí, sem muito BO. Você resolve essas coisas tranquilamente. Faça como você achar mais apropriado, mas me traga a resposta certa. Deixa eu colocar aqui para ti. Ah, beleza? Uhum. É, bem, eu acho que eu não preciso enviar o que eu acabei de fazer para você, mas caso você não consiga fazer, você me fala. Tá.
Vejamos. Você matou esses caras, passou pra lá e me apresentou só uma parte da resposta, certo? Porque, de novo, ninguém me obriga a afirmar que esse infinito é positivo. Ah, tá. Ele pode ser negativo. E se ele for negativo, nós temos um problema aqui. Porque esse cara de cima vai ficar positivo, mas esse vai ficar negativo. Então eles cortam, mas sobra um sinal de menos aqui na frente. Tá. Portanto, tal qual eu fiz, a gente vai ter duas respostas, certo? Ah, uma pro positivo e uma pro negativo. Não esqueça disso, que isso é uma avaliação de domínio muito importante, tal qual os problemas de desigualdade que nós fizemos. Ok? Ok. Tá, muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui, parceiro. Aqui, ó. Vamos fazer uma parecidinha com essa de conjugado. Deixa eu mandar aqui o Cravizal fazer. Ah, bem, eu acho que tu já tá top nisso, né? A única coisa que eu vou te lembrar sobre esse problema é qual é o produto notável que a gente precisa utilizar. A gente não, né? Tu. Que vai ser o binômio da diferença. Você vai ter que identificar alguém que é o A e alguém que é o B, pois nós sabemos que A ao quadrado, ou melhor, A menos, ô louco, A menos B vezes A mais B é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. E a melhor coisa que pode acontecer para a gente aqui é essas raízes ficarem ao quadrado, certo? Porque daí elas deixam de ser raízes e a gente pode matar, cortar, apagar, subtrair as coisas que tem dentro delas, né? Beleza? Uhum. Então, tá bom. Então vá lá, tu tens uma missão. Lembre-se que eu te mandei essa apostila, né? E essas contas semelhantes a elas estão aqui na página 75 da apostila. É.
Eu empaquei com isso, preciso de ajuda. É, Eu não tô lembrando como fazer. Olhei ali na apostila, eu só repliquei, que a gente falou, né, o conjugado com sinal positivo. fez metade do Aí olhando serviço. pelo, aí Agora, para pelo, você ter feito isso, você tinha que ter identificado quem é o A e quem é o B, certo? Quem quer ter o A aqui, você saberia me dizer? esse que eu fiquei na dúvida. Eu falei que a gente tinha que elevar essas raízes ao quadrado, é porque essa raiz toda é o A e essa outra raiz toda é o B, sacou? Hum, Aí fica bem legal, porque no final aqui, depois da multiplicação pelo conjugado, a qual você não precisa fazer a parte de cima, porque você já sabe que a resposta vai dar isso aqui, você já sabe que essas raízes vão simplesmente ficar ao quadrado, né? E resumidamente as coisas vão sair de dentro da raiz, né? Você pode dar uma simplificada. Beleza? Então começa aí, simplesmente tirando as coisas dentro da raiz e simplificando. Você já vai dar uma boa andada na conta. peraí. Tá, fazendo essa conta, eu cheguei em 4x nesse do A ao quadrado menos o B ao quadrado. Maravilha. Então significa que na parte de cima da sua fração só vai sobrar 4x. Perfeito. E a parte de baixo da sua fração é simplesmente esta mesma coisa aqui, só que com o sinal de mais ali no lugar do sinal de menos, né? Hum, Então agora que você tem 4x em cima e todas essas coisas ali, só que com o sinal de mais embaixo, você pode, tal qual está lá na apostila, deixar em evidência dentro das raízes de baixo o x ao quadrado. deixa eu olhar a apostila. Então, 4x. Aí embaixo. Eu, aqui não.
Empaquei de novo. Força. Você sabe deixar o x ao quadrado em evidência. Tá, eu tirei o x. Vai ficar exata a mesma coisa que está aqui, simplesmente Tá, mudando esses numerozinhos aqui. tá. Beleza. Isso eu fiz. Mas aí agora. Agora o quê? é, Ai, meu cérebro não tá funcionando. É, eu- Como chegou nesse Tá tendo um mesmo. infarte? Eu preciso que você diga mais claramente que você precisa de ajuda aí. Estou Ai, não, escutando grunhidos. aqui começa a me dar agonia. É, Relaxa, você está bem. Provavelmente o que você está esquecendo é que qualquer número dividido por infinito dá zero, né? Veja, você pode cortar o x com x, hum, já desaparece a indeterminação. Tem x em cima e x embaixo em evidência. tá. Certo? Veja, se você tirou, ou melhor, se você conseguiu colocar o x ao quadrado em evidência dentro das raízes, que foi o que eu pedi para você fazer, Tá, isso eu esse x ao fiz. quadrado pode sair para fora da raiz, certo? Só que ele sai Certo. x normal, não sai ao quadrado, sai normal. E se ele está fora das duas raízes, ele pode ficar em evidência aqui fora, igual nesse nosso exemplo. Tá Se bom. ele está em evidência aqui fora, ele pode cortar com o de cima que sobrou para você, sobrou 4x em cima para você também, né? Sim. Corte com x. E daí Tá. agora cortou muitas coisas, né? Só onde tem x é embaixo dos numerozinhos aqui. Isso é muito bom, porque a gente sabe que esses numerozinhos aqui vão dar zero, né? 8 dividido por infinito dá zero, 3 dividido por Hum, infinito dá zero. tá. Zerar vai sobrar só esses uns aqui, né? No seu caso também. O 4 aqui de cima, é claro. Beleza? Então faça aí com bastante calma. Tá bem perto do fim já. Eu acho E que eu me me... apavoro quando eu vejo esse monte de número e x ao quadrado, e aí meu cérebro já não tá funcionando direito. Nada, você tá bem. Ah, tá, então vai Relax. ficar 4 sobre 1, 1 mais 1. Tá, minha resposta também dá 2. Só que pode ser mais 2 ou menos 2, é isso? Exatamente, porque É. quando a gente tira o x das raízes, que foi o que você fez, Hum, ele sai em módulo, né? tá. Aí pode ser mais ou menos. Tá, consegui chegar nisso. Ótimo, então me manda aí para eu dar uma avaliada. Vamos. Parece bom. Coisas organizadas, uma embaixo da outra. Você começou multiplicando e dividindo pelo conjugado. Você reparou que o A e o B, para manter a estrutura do binômio da diferença, tinha que ser essas raízes, né? Então aqui é A, aqui é B, aqui é A, aqui é B. Aqui embaixo também, mas não importa. Então a gente sabe que essa multiplicação aqui de cima vai ficar A ao quadrado vezes B ao quadrado, então a gente não precisa ser maluco de ficar fazendo distribuição. Então, se a gente sabe que essa parte de cima vai ficar isto, a gente já pode dar uma simplificada sobre o 4x. Você conseguiu deixar em evidência o x na parte de baixo também, cortou, cortou. Esses carinhas vão para zero no infinito. Sobra só os uns. Raiz de 1 é 1, né? Então, por isso que ficou 1 mais 1, 2.
Você colocou um módulo de 4, de 2, exatamente, que pode ser mais ou menos 2. Parabéns. Show de bola. Então, esses aí foram os limites, vamos dizer assim, mais simples. Vamos agora para os limites mais brabo. Ai, que medo. Tenha medo. Que são os limites notáveis, né? Por exemplo, note essa situação bizarra aqui, ó. Seno de x sobre x. Ah, não é essa. Aqui, limites notáveis. Da mesma forma que existem os produtos notáveis, eles são notáveis porque eles aparecem com frequência, né? Isso que é uma coisa notável. Existem também os limites notáveis, que são limites que aparecem com frequência e, especialmente, a gente não consegue resolvê-los. Olha só, na cara dura, a gente não sabe resolver. Então, o que que a gente sabe, o que a gente pode fazer? A gente pode decorar a resposta. Olha só que maravilha. Então, por exemplo, digamos que apareça esse limite aqui para você. Se eu simplesmente jogar 0 aqui e 0 aqui, o seno de 0 é 0, então ficaria 0 sobre 0. 0 sobre 0, você já sabe bem, é uma indeterminação, né? Uhum. Então, beleza, e aí, o que que faz? Não faz, só decora, a resposta é 1. Ai, Melhor assim, né? Às vezes isso ajuda. Mas tu vai ver que não ajuda tanto aqui, porque o problema não vai ser exatamente a gente chamar isso aí de 1, né? Mas sim adaptar um problema, deixá-lo semelhante ao limite notável. Perceba. Veja só isso aqui. Por incrível que pareça, a gente vai pegar esse cara e vai deixá-lo semelhante ao limite notável. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, né, vamos ter que fazer isso porque deu indeterminação, 0 sobre 0. Você nunca negligencie a possibilidade do seu professor te trollar na prova. Os professores de cálculo adoram colocar um limite que não precisa fazer nada. A resposta é só substituir o númerozinho ali e chegar nela, sacou? Então sempre faça isso primeiro para ver se o teu professor não está te trollando. Aqui a gente jogou 0, deu 0 sobre 0, maravilha. Trollar é brincar contigo, assim. Muito bem. Então note só, né? A gente precisa deixar este limite semelhante ao limite notável. Como? Porque no limite notável a gente nota que tem uma variável dividindo, né? O mesmo cara que está dentro do seno está aqui embaixo dividindo. Beleza? Então a gente precisa induzir isso a aparecer. Então olha só o que ele faz. Ele pega essa função e multiplica 1 sobre x em cima e embaixo. Tendo multiplicando em cima e embaixo, você mantém a igualdade. Daí ela ficou assim, ó. Né? Nada demais aí, né? E agora, o que a gente vai fazer? Bem, para que seja igual ao limite notável, vamos voltar para ele aqui. O que está dentro tem que ser igual ao que está fora. Por enquanto ainda não está igual, né? Porque o que está dentro é um AX e aqui só tem o X. Então a gente vai ter que fazer o A aparecer ali embaixo. Como? Multiplicando por A aqui em cima e aqui embaixo. Né? Quando você multiplica e divide, que é o que na prática está acontecendo, não muda nada. Então olha só o A aqui, né? E aqui ele fez o mesmo com o B, e aqui também o B. Agora sim, agora a gente tem o mesmo carinha aqui dentro e aqui fora. E esse A aqui? Não importa, porque a gente sabe a propriedade de limite. Quando tem uma constante multiplicando a função, essa constante pode ir para fora do limite. Conversamos sobre isso ontem. Aqui, ó. O A que estava multiplicando foi para fora. Mas então por que ele vai deixar esse A aqui? Para ficar igual ao que está dentro. E assim poder fazer o limite notável, tá vendo? Ó, a ideia é sempre deixar parecido com algo que você conhece. Matemática é isso. Matemática a gente sempre tenta levar para algo que a gente conhece. De modo geral, a gente resolve problemas na vida desse jeito, né? A gente vê alguém se ferrando, e daí quando a situação tá aparecendo na nossa vida, já vi a pessoa se ferrar, você não vou fazer igual. O problema é que a maioria das pessoas são burras, né? E eu me incluo nisso. A gente sabe que vai dar merda, mas a gente tenta fazer ali, né? Não aprende por exemplos. As pessoas inteligentes aprendem por exemplos. Muito bem.
Então aqui ficou igualzinho, né? Cara de dentro igual de fora, aqui embaixo também. Então a gente resolve esses dois limites ao mesmo tempo. Só, mas não era um só? Era. Mas eu te expliquei que o limite da divisão é a divisão dos limites. Eu posso fazer o limite de cada um separadamente. Cada um desses aqui vai dar 1, porque eu falei para você decorar a resposta, né? A resposta era 1. Daí vai ficar A sobre B, beleza? Então, Beleza. essa é uma manipulação. Perceba que ele poderia ter colocado qualquer tipo de manipulação para que você induzisse a aparecer o limite notável. Portanto, você tem que estar muito bem em álgebra, né? Que é uma linguagem. Então, você tem que conhecer os detalhes dessa linguagem, saber fazer as manipulações algébricas. Por exemplo, aqui ó, já é uma coisa completamente diferente, né? Tangente. E aí, o que tem a ver com seno? Tem a ver. A gente sabe que tangente e seno se relacionam por meio dessa fórmula aqui, ó. Tangente é seno por cosseno, né? E ela é seno por cosseno é que está sobrando aqui, mas isso vai ser um problema? Não. Note, eu posso reescrever isso aqui por regra de fração dessa forma. Algum problema no que foi feito aqui? Passar disso para isso? Entendeu o que rolou? Propriedade Sim. de fração, né? A gente, quando é pequeno, a prof ensina um negócio pra gente que é a escadinha. Ela fala que se tiver uma fração sobre outra fração, a gente pode manter a primeira e multiplicar a segunda invertida. Né? Foi o que aconteceu ali, tá? Ah, professor, então por que eu não tô vendo seno sobre cosseno aqui? Porque ele quis passar o cosseno pro outro lado. A ordem dos fatores não altera o produto, contanto que o cosseno esteja embaixo do seno, não importa se ele tá aqui, se ele tá aqui, ele tá dividindo, ele tá embaixo, né? É isso aí. Então, dito isto, acabou o problema. Porque esse cara aqui a gente sabe que é 1. É o limite notável. E esse outro cara aqui não tem problema nenhum. Porque o cosseno de zero é 1. O cosseno de zero é 1. Então aqui dá 1 pelo limite notável. E aqui dá 1 porque o cosseno de zero é 1. Então a resposta de 1 vezes 1, 1. Maravilha, né? Então é sempre manipular, sempre levar para algo manipulável. Cossecante, mas que desgraça é essa? Não é desgraça, não. Cossecante é um seno, é o contrário do seno. Resumidamente é isso. É só um jeito mais bonitinho de escrever 1 sobre seno, cossecante. Em vez de escrever com fração, tu escreve cossecante. Então, ele pegou aqui, manteve x na frente, e em vez de escrever cossecante, colocou o seno embaixo. É, outra forma de escrever. São sinônimos, resumidamente. Daí, acontece que isso aqui já está ficando bem parecido com o limite notável, só que invertido, não é mesmo? Normalmente é o seno em cima e o x embaixo. Aqui a gente está com o x em cima e o seno embaixo. Não é mesmo? Mas qual que é o problema? Nenhum. Por quê? Porque se seno de x sobre x é 1, qual que é o inverso de 1? Tu pega 1 e inverte. O inverso de 1 é 1, né? O inverso do 2 não é 2, né? O inverso do 2 é 1 sobre 2. Mas o inverso do 1, que seria 1 sobre 1, é 1. Não é mesmo? Então, o que eu quero dizer com isso? Se seno de x sobre x limite, né? X tendendo a zero é 1, então o inverso também vai ser 1. Porque o inverso de 1 é 1. É meio redundante o que eu tô falando, mas faz sentido, né? Afinal de contas, pela trocentésima vez, o inverso de 1 é 1. Beleza? Então, o que ele fez aqui foi isso, né? Fez aparecer 3x sobre seno de 3x dá 1. Agora, se você não gostou dessa brincadeira aí do inverso do número 1 ser ele mesmo, é só você usar a regrinha da escadinha aqui, que você consegue, tal qual na aula passada, né? Dizer que tudo isso aqui é 1 dividido por seno de 3x sobre 3x. A gente fez isso na aula passada. O que vai dar a mesma resposta. Então, seria uma perda de tempo. A gente está tentando, além de aprender álgebra, né? Ter umas assunções mais rápidas assim. Show de bola. Então vamos fazer um probleminha
que envolve isso. Vamos pegar da lista de exercício, mesmo que eu tô com preguiça de mandar o ChatGPT fazer. Porque o ChatGPT faz umas contas muito parecidas. Daí perde a graça também, né? Precisa de um pouco de emoção. Por exemplo, olha só quanta coisa envolvendo o seno aqui, né? Vamos pegar um de boa? Bem, eu vou fazer uma, tu vai fazer outra, tá bom? Vou fazer essa Tá. aqui. Muito bem. O negócio é o seguinte. Essa aqui parece que tá assim na boca do gol, né? Afinal de contas, a gente tem x menos 2 aqui, tem x aqui, tem 2 aqui, né? Acontece que não tá assim tão simples para resolver. Tá assim tão simples para resolver. Eu tô tentando ver qual é a forma mais fácil de resolver isso aí, tá? Eu sei resolver por um caminho que eu acho que vai demorar um pouco demais, mas eu quero ver se tem um caminho mais simples, beleza? Beleza. Ah, ah, bem, existe um negócio na matemática que é chamado de propriedades trigonométricas, né? Existem várias propriedades trigonométricas que envolvem o seno. É, acho que eu vou ter que apelar para uma delas. Ele não tá saindo aqui de um jeito mais simples. O negócio é o seguinte: tem uma propriedade que eu detesto usar porque ela é muito grande, que ela diz assim, ó, o seno de A menos o seno de B, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Um seno menos outro, é igual a 2 cosseno de A mais B sobre 2, seno de A menos B sobre 2. Ah, professor, que desgraça ter que colocar essas coisas assim, né? Infelizmente, é Mas assim. isso é tipo, uma regra que nunca muda, tipo, ela tem que ser decorada. É, Legal. exatamente. Existem algumas propriedades trigonométricas que nos levam a outras, são melhores de decorar, tá? Uhum. Ah, por exemplo, tem uma que chega nessa aqui mais rápido. Ou melhor, o que eu quero dizer, tem uma propriedade trigonométrica que a gente costuma decorar, eu já vou te mostrar qual ela é, que a gente teria que manipular para chegar nisso, ok? Então eu tô evitando de mostrar a manipulação toda, já tô te dizendo o que a gente vai usar de fato no problema, que é isso aqui, beleza? Então eu tô Beleza. tentando resumir do jeito que eu posso. Portanto, agora que a gente entendeu que essa subtração de senos pode ser escrita desse jeito, vamos aplicar isso para o nosso caso. Vai ficar 2 cosseno de x mais 2 sobre 2, seno de x menos 2 sobre 2, dividido por x menos 2, certo? Eu só identifiquei o A como x e o B como 2. Beleza? Beleza. Muito bem. Agora que eu fiz isso, a gente pode pensar algumas coisas aqui. Primeiro, que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, não é mesmo? O que eu quero dizer com isso? Que, de novo, aqui na parte do cosseno, tal qual num exemplo agora há pouco, a gente não tem determinação nenhuma, né? Note, se eu colocar 2 aqui e 2 aqui, vai dar pau, vai dar 0 sobre 0. Porque o seno vai dar 0, aqui também embaixo vai dar 0, vai dar problema. Então não vamos pôr. Mas aqui dá para pôr. Aqui não tem problema nenhum. O que vai acontecer se eu colocar 2 aqui? Vai ficar seno de 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Não é mesmo? Sim.
Então a gente não vai ter um problemão aqui. A gente vai ter simplesmente um cosseno de 2. Então, vou dizer que isso aqui dá 2. Melhor, isso aqui tudo dá 2. Quando eu aplico o limite só nesse cara. Vai ficar 2, cosseno de 2. E agora, vamos manter o problema, né? Ó, veja, eu já posso até passar o limite para cá, porque isso aqui é um número, né? 2 cosseno de 2 é um númerozinho que a calculadora me dá. Não tem problema nenhum nele. Beleza? Tá bom. 2 cosseno de 2 é um número feio, é um número estranho, né? 2 cosseno de 2, como assim é? Mas é um número. Contanto que não seja 0 sobre 0, infinito por infinito, não tem problema nenhum. Então, por hora, a gente está então com seno, né? A gente vai resolver esse limite aqui, né? Aqui está o limite, o que importa. Seno de x menos 2 sobre 2, x menos 2. Então, o que é que difere do limite notável? O que nós temos? Difere que aqui dentro tem 1 sobre 2 dividindo, aqui fora ainda não tem 1 sobre 2 dividindo. Não é mesmo? Mas a gente pode fazer esse sobre 2 aparecer ali dividindo. Como? Podemos aproveitar até o que a gente tem, reciclar número aqui. Como assim? Esse 2 aqui na frente, pela regra da escadinha, ele pode vir aqui para baixo dividindo. Ok? É a regra da escadinha, né? Se a gente tem uma fração, debaixo da fração, os termos, eles multiplicam invertido, né? Acabei de te mostrar isso. Então, um pouco de álgebrazinha aqui, a gente pode dizer que esse 2 veio aqui para baixo. Não gostou disso? Não tem problema nenhum. Você pode multiplicar por 1 sobre 2 aqui, multiplicar por 1 sobre 2 aqui, vai dar exata a mesma coisa. Beleza? Veja, esse 2 aqui mata com esse e o 2 aparece aqui embaixo. Mesma coisa. Então, eu vou deixar assim, né? Só para você lembrar de onde veio a minha maluquice. Limite de x tendendo a 2. Viu? Parece que eu estou fazendo mágica, mas é só saber as propriedades lá do ensino médio. Tudo isso dividido por x menos 2 sobre 2. Mas, professor, lá no limite notável, o limite tendia a 0. Está no livro, né? E aqui eu estou vendo ele tendendo a 2. Verdade. Mas a questão não era que ele obrigatoriamente tem que tender a 0. A questão é que aqui dentro e aqui fora tem que dar 0. E vai acontecer de fato, né? Se eu jogar 2 aqui, você não concorda comigo que vai ficar seno de 0 dividido por 0? Sim. Certo. Mas digamos que você não concordasse comigo. Eu poderia dizer o seguinte, então. Eu poderia dizer que U é igual a x menos 2 sobre 2. Estou chamando tudo isso aí de U. Igual eu chamei lá em cima de A, de B. A gente faz essas coisas para simplificar a nossa vida, né? Bem, se U é isso aí, o que vai acontecer com U quando o x tende a 2? A gente pode dizer assim, ó, se x tende a 2, bem, eu vou colocar 2 aqui, vai dar 0, né? 2 menos 2 é 0, dividido por 2 dá 0. Então, se o x tende a 2, o U tende a 0, pela lógica. Coloque 2 aqui, que vai dar U, vai dar 0. Lógico, né? Então, eu vou copiar esse negócio aqui. E aqui eu vou trocar, olha só, por U. E quando o x tende a 2, U tende a 0. Aqui tudo é U. Aqui tudo é U. E olha só quem apareceu agora, sim. A foto do que está na apostila, né? A mesma coisa. Seno de U sobre U, o limite de U tendendo a 0. Isso aqui não tem como você não concordar comigo que vale 1. É o próprio limite notável. Não tirar nem pôr. Então, se deu 1, a resposta no fim das contas vai ser aquele cosseno de 2 que tinha sobrado lá na frente. Beleza? Vamos recapitular o que aconteceu. Começou aqui. Então, nós estávamos querendo usar o limite notável para resolver esse problema. Note uma coisa. Eu já fui direto para o caminho certo da resposta. Mas um aluno poderia simplesmente, sei lá, querer dividir essa fração em duas. Vou fazer essa fração aqui,
Depois faço a conta com essa fração aqui e vejo no que dá. Não ia dar certo. Poderia ter pego uma outra propriedade trigonométrica. Poderia ter feito frações parciais para tirar esses dois aqui, fazer uma fração com x, outra com menos 2. Poderia ter feito infinitos caminhos diferentes. Provavelmente não chegaria na resposta. Então é aquilo que eu te digo. Eu fazendo aqui parece óbvio, mas vocês quando pegam para fazer, vocês não vão sempre pelo caminho certo, entendeu? Pode ser que até as manipulações que eu estava falando, o cara faça certo, tudinho certo, mas não vai conseguir chegar na resposta. Fazer a manipulação certa não significa que você está fazendo a coisa certa. Né? Que nem o cara pediu uma redação no Enem lá sobre, sei lá, sobre, não sei, tecnologia. Daí o cara começa a falar mal de tecnologia, mas o cara do Enem queria que tu falasse bem. Tu tá falando em tecnologia, mas não é do jeito que ele queria, entendeu? Não é pelo caminho que ele pediu. Entende o que eu quero dizer? Não estava Sim. errado, mas não era o caminho certo. Então, tem que sempre ficar atento a isso. Isso vocês só vão sentir quando eu deixo vocês fazendo exercício sozinho, entendeu? Eu nem gosto daquele empurrãozinho inicial que eu tô dando aqui no começo pra ti, mas eu tenho que dar, né? Porque eu sou bonzinho. Mas didaticamente não é muito bom, não. Certo era deixar vocês batendo mais cabeça. De toda forma. Essa parte aqui de cima, eu posso usar uma propriedade trigonométrica para simplificar. Existem trocentas propriedades trigonométricas. Eu vou até te mandar uma lista já para tu ver que eu não estou mentindo. Matemática, formulários, trigonométrica. Eu te mandei uma lista aqui com algumas. Nem é tudo que eu gosto de usar, mas alguma boa parte tá lá já. Eu usei uma delas aqui. Essa. Muito bem. A hora que eu reescrevi, diga. Não, mas numa prova, um professor ele dá essas, tipo, para olhar se cai isso aqui numa prova, por exemplo, um professor dá isso aqui geralmente, ou tu tem que decorar todas essas Não, você não regras? vai decorar tudo. Ah, Ele não vai dar. Mas o que você tem que fazer é decorar as mais importantes. As mais importantes estão aqui, ó. Dessas duas aqui, você tira qualquer propriedade. Ok? Claro que você ia ter que manipular, ia ter que perder tempo. Por isso que eu já peguei ela pronta. Eu já peguei a manipulação pronta. Que por sinal tá escrita aqui, ó. Tá vendo? Aqui que eu usei. Mas essas duas aqui você tem que saber de cor. No Brasil a gente fala assim, ó. Grava aí que tu não vai esquecer. Para essa primeira. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O pessoal usa isso no cursinho, eu fico com vergonha toda vez que eu falo, mas funciona. Beleza? E a de Beleza. baixo é, veja só, coça, coça, senta, senta. Beleza? Coça, coça, senta, senta. Ou seja, cosseno, cosseno, senta. Beleza? Então são as duas formas de decorar, fica bem fácil decorar assim, daí delas, infelizmente, né, você vai ter que manipular, mas eu te dou a certeza, você chega em qualquer outra propriedade que está na lista aqui dessas duas. Saindo dessas duas. Muito bem. Recapitulando o que nós estávamos fazendo então, daí eu já peguei essa pronta aqui, porque eu sou meio preguiçoso. Eu falei para você que esse primeiro carinha não tem problema nenhum, deu 2 aqui, e tá tudo certo. O BO tá aqui. E aqui ainda dá 0/0. Então, vamos fazer cirurgicamente onde está dando BO. Eu preciso que a parte de dentro seja igual a de fora. Então eu fiz essa multiplicação, também serviria passar esse cara para cá dividindo. Ficou desse jeito, agora já está igualzinho. Já poderia aplicar o limite notável aqui, está igualzinho. Mas eu preferi um passo além ainda para ficar bem bonitinho. Eu falei que esse cara é U. Tá igual a lista. Daí eu coloquei uma letra árabe aqui, mas era para ser C. Se o X tende a 2, o U tende a 0. Daí ficou igualzinho que tá na apostila, ficou muito bonito. Chegamos na resposta, beleza? Beleza. Bem, essa foi a minha. Agora, para você treinar mais um pouco de matemática básica e limite notável, eu vou pedir para você fazer a B. Daí, quando a gente fazer... Eu acho que a aula de hoje a gente pode ficar só nisso, né? Tem mais alguns produtos notáveis para a gente falar.
Mas a nossa próxima aula, e a princípio é essa sexta, né? Não vamos avacalhar, né, com a agenda lá, porque eu já falei ali com a cliente até. Uhum, sim, Eu tenho que uhum. falar para ela até que amanhã eu consigo dar aula para a filha dela às 15. Daí a nossa próxima aula, né, a gente já vai ver derivadas. É sobre isso que eu tava falando, beleza? Beleza. Então tá bom. Então tá, você tem uma missão aí, eu vou te dar só mais uma dica. Tá. Veja que a gente tem seno de A mais B aqui. É um X, mas imagina que é B. Então você pode utilizar uma daquelas propriedades. A minha terra tem palmeiras lá, né? Essa aqui. Essa propriedade vai te fazer resolver esse problema, tá bom? Tá. Então você vai aplicar essa propriedade nesse seno, ou seja, vai ficar isso aqui para esse seno, só que com sinal de mais. E quando você fazer para esse aqui, vai ficar isso aqui, só que com sinal de menos. Então você já deve estar imaginando que muitas coisas irão se cortar nessa parte de cima, né? Quando você fazer a propriedade neste, depois neste. Legal? Vai para cortar mesmo? Daí vai simplificar bastante, tá bom? Tá. Eu vou salvar aqui o que eu fiz, mesmo que não vá ajudar muito, porque é uma outra estrutura de propriedade. Mas vai que, né? Vai que ajuda. Deixa eu mandar para você aqui. Tá bom. Tá na mão. Beleza. Nessa altura do dia eu sinto meu cérebro doer, olhando para esse monte de conta. Você acorda muito cedo? Sim, o meu dia começa às 7 horas, mais ou menos. É, daí é brabo mesmo. Hum. Ah, Daí é céu. brabo. Tu prefere ter aula de manhã, né? É, agora como. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu. Depois eu te mando, eu fiz umas sugestões. O problema é sim que às vezes o teu horário, enfim, é que daí eu começo assim, eu tenho que ver o meu trabalho, minhas aulas com a tua Ah, agenda, é. mas eu fiz um mesh ali, depois eu te mando para ver se a gente consegue Beleza. encaixar. Vamos tentar, vamos tentar. Eu também prefiro dar aula mais cedo. É, Tomara que dê certo. beleza. Deixa eu.
Dei uma empacada. Quê? Não sei se cheguei. Dei uma empacada, não. Não, Ah, toda a vida, né? Mas daí eu sempre digo alguma coisa e tu desempaca. deixa eu. Bem, vamos aos poucos. Você conseguiu reescrever esses negocinhos aqui utilizando essa propriedade? Acho que sim, deixa eu te mandar. Ótimo. É só isso que você precisa para depois aplicar o limite notável. Conseguiu dar uma simplificada, cortou coisas? Cortei. Daí depois daí que eu não. Deixa eu ver, deixa eu te Manda a mandar. foto aí, vamos ver se a gente consegue induzir o limite notável. Ah, claro, faltou escrever o limite notável, mas eu supus que você tivesse anotado já. Mas eu não posso ficar supondo coisa. Deixa eu mostrar. Você vai ter que fazer as coisas parecerem com isso, né? Tá. Vamos lá, vou ver o que você fez. Muito bem, então, você seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Isso. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A, beleza. Daí cortou, somou. Show. E aí, isso aqui tá mega parecido com a conta que eu fiz, né? Tá. Aí depois daí daqui que eu. 2 e do cosseno do A, nenhum. 2 e cosseno de A são constantes. Sendo assim, elas podem sair para fora do limite, certo? hum, Aí. Lembra disso? Eu fiz isso aqui, né? Passei o cosseno para fora. hum, Tá. Trabalhei com o limite só do que sobrou ali. E o que Acho que tem que fazer sobrou ali para você é exatamente o limite notável. 2 cosseno de A. Vai ser limite. 2 cosseno de A, limite de seno de x sobre x. Isso. É, limite de seno de x sobre x é 1, né? Hum, Então, então vai ficar 2 cosseno de A, limite de 1. Limite é 1. A minha resposta fica 2 cosseno de A, é isso? Exatamente. Hum, Desse jeito, bem tranquilo. Muito bem. Ah, eu gosto de estudar limite, não tanto pelo limite em si, mas pelo aprendizado das matemáticas básicas que a gente faz no processo. Então, por exemplo, esse aqui é um limite notável também. A ideia é fazer, de novo, aparecer esse esquema. Vamos ver isso acontecendo aqui, ó. X pi, seno de pi, que coisa, né? Bem diferente do limite notável. Dessa vez eu vou colar isso no teu WhatsApp de uma vez, porque eu não preciso ficar indo e voltando, indo e voltando. É, por hora tá bem diferente do limite notável, né? Mas ele começa fazendo uma mudança de variável. Fica mais semelhante. Mas nesse limite notável que te apresentei, não aparece seno. Então, sei lá, a princípio a gente vai conseguir lidar com esse seno aí. Ou será que deu? Porque se eu simplesmente colocar zero aqui, vai dar pau. Seno de zero é zero, né? A gente vai ter um problemão com divisão por zero. Então o caminho não vai ser esse para resolver, não. Olha só o caminho que ele usou para resolver. Depois da mudança de variável, ele multiplicou por um sobre t em cima e embaixo. Né? Multiplicou e dividiu por um sobre t. Daí ele conseguiu transformar tanto o cara de cima quanto o cara de baixo em limites notáveis. Esse limite notável aqui a gente acabou de aprender, tá no teu zap, lá é zero, né?
E esse limite notável aqui é o que você estava trabalhando até agora. 1. E daí 0 dividido por 1 dá 0. Maravilha. Bem, então a ideia é ficar manipulando. Isso aqui eu não vou fazer porque continua sendo trigonométrica, né? Eu quero partir para uma outra. Quero partir para isso aqui, ó. Às vezes a gente tá na escola e aparece essa letra aqui, o E. Essa letra aí é o número neperiano, né? O número de Euler. É tipo pi. É um número racional que aparece aí às vezes na matemática, tipo pi. Como é que é o nome desse número, dessa letra? A turma chama de número de Euler ou número neperiano. Beleza? Chame do que você quiser, eu chamo de E. E o E vale mais ou menos 2,7. É um número irracional, né? Que nem o pi, que é 3,14. Muito bem. A questão é que, tal qual o pi, que aparece lá nos negócios quando tem círculo, o E, ele aparece nessa situação aqui, ó. Quando você tem esse esquema, ou seja, 1 mais 1 sobre x, até aqui tranquilo, né? Porque 1 sobre infinito é 0. Só que o problema é o que aparece aqui. Quando a gente tem, então sobrou 0 aqui, vai ficar 1 elevado ao infinito. 1 elevado ao infinito é indeterminação. Ok? Então, você pode ver lá no começo da apostila lá, é um dos casos indeterminados, né? 1 elevado ao infinito. Acontece que quando a gente pega esse esquema aí e joga na calculadora, a gente tende a essa resposta. Quanto maior for o valor do x, mais próximo de 2,7183 a gente está chegando. Então, a gente diz que esse é um limite notável com esse valor. Veja, não tem muito argumento, não. É simplesmente uma tendência. Beleza? Tendo em vista isso, quando aparecer esse esqueminha para nós em algum limite, a gente vai tentar manipular algebricamente para chegar nele. Por exemplo, aqui. Né? Tá, já dá a ideia que tem a ver com aquilo. Também vou copiar aqui, colar, mandar para você. Você ainda não tinha visto essa letra E aqui, não? Agora que eu já vi em alguma das aulas que eu tive agora no mestrado, tem algumas fórmulas que eu já vi isso, mas É, não. o E aparece bastante. É. Tem que ficar esperta com ele aí. Muito bem. É um número muito importante na matemática. Então, o negócio é o seguinte. Isso aqui, em determinação por hora, né? 1 sobre infinito. Né? 1 sobre, ou 1 elevado a infinito, melhor dizendo. Dá para manipular para chegar naquele limite notável? Dá. Né? Esse x aqui era para ser 1 sobre x. Então é o que a gente vai fazer. Se a gente dizer que u é 1 sobre x, esse cara aqui em cima vira u. E da mesma forma, esse x vai virar 1 sobre u. Daí ficou do jeitinho que a gente gosta. Agora é só jogar o infinito e já era. Vai daí. Então é sempre manipular para ficar parecido com o produto notável, com o limite notável. Olha só, isso aqui é praticamente o limite notável que a gente está conversando. Tirando esse A aqui. Aí ferrou, né? Se fosse o número 1. Então vamos fazer. Ele vira U. Com alguma propriedade maluca, hein? Ó. Começamos, vamos dizer aqui que olha só, também ele faz do jeito mais tosco possível, mas funciona. Ele diz que tudo aqui dentro é Y. Então, nosso limite, depois de substituir, vai virar isso aqui. Ok? Note, esse limite é praticamente esse aqui, tá vendo? Só que em vez de Y aqui tem um X, e aqui em cima, em vez do 1, tá o A. Concorda comigo que eles são bem parecidos? Sim. A gente já viu que a resposta desse cara aqui deu E. Então, esse cara aqui
está muito próximo de CE também. A menos deste A aqui em cima. Mas daí a gente lembra da aula passada, onde eu estava falando para você sobre as propriedades de limite. Eu falei para você que quando a gente tem um cara elevado, né, um número elevado no nosso limite, a gente pode resolver o limite e depois elevar. Claro, se ele for uma constante, né? Se fosse um x, não pode. Lá na apostila tá bem claro, é elevado a n. Um número, uma constante. Aqui é a mesma coisa. Ah, mas o A é letra, não importa, o A não é X. Ele não pode ser X. Né? O X é o cara que está variando aqui. Então, com o A aqui fora, o que sobrou para nós é E elevado a A. É como era de se esperar, é a resposta do limite elevado àquele expoente que ficou fora. Tudo bem? Uhum. Muito bem. Show de bola, show de bola, show de bola. Ó, aqui, diga. Não, é bobagem, só que eu não sei se tem uma pessoa que assiste série, eu assisti a Big Bang Theory, não sei se tu já assistiu, Já. vendo esse monte de fórmula aqui, eu me sinto um pouco naqueles quadros que o Sheldon desenhava, aquele monte de fórmula. Tá um pouco longe. Não, com certeza, mas é o meu sentimento, um negócio meio difícil de decifrar ainda. Mas eu vou te dizer uma coisa, para quem não é da área, né, e já não é da área há bastante tempo, você tá muito bem, porque a gente sabe, né, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil fica pra gente aprender determinadas coisas, né? Eu, por exemplo, queria muito aprender línguas, mas para mim é muito difícil já, meus 34 anos. E eu também sei que para você deve ser difícil aprender matemática, mas eu tô vendo que você tá aprendendo muito mais rápido do que o esperado. Muito mais rápido do que eu esperaria de alguém que não é da área. É bom escutar isso, porque eu tô me sentindo uma pessoa incrivelmente burra, mas É, ai, aprender uma eu não coisa assim, duvido, eu não duvido que você se sinta assim, porque, primeiro, né, teus colegas são europeus, infelizmente aí a educação, bom, felizmente para eles, né, infelizmente para nós, a educação na Europa cobra bem mais do que aqui, né? E Uhum, além disso, eles com certeza já tiveram muitas matemáticas na graduação, diferente de você, né? sim. Então, você fez o certo de correr atrás de uma orientação. Senão você seria que nem um gordinho na academia, né? Ia estar lá fazendo qualquer coisa e não ia dar muito certo. Então aqui tu tá com o personal, vamos dizer assim, né? Beleza? Então, mas vai dar Beleza. tudo certo. Você tá indo num ritmo muito bom. Porque, por exemplo, a gente teve o quê? Umas 4 aulas, 6 aulas? Acho Não que lembro. 4, acho que essa é a quarta. É? Quinta, eu acho, né? Que a gente fez uma avulsa e. Ah, Eu é. acho que é Uhum. algo assim. Veja, essa matéria toda que eu tô passando aqui é de um curso de 60 horas na faculdade, né? Então, a turma vai mal no curso, né? Gente que quer de fato aprender exatas e ficam estudando muito mais tempo que você, né? Isso aqui já teria ido, já que é o assunto da primeira prova, então, e são 60 horas no mínimo, né? Vocês pegam 80. Já teria sido umas 20 horas de aula, 10 no mínimo. 10 no mínimo. Então você tá muito na frente da turma, muito na frente da galera. Então eu acho que você deveria estar feliz com seus resultados. Ah, Muito que bem. bom. Note que nós estamos assim, parece um pouco longe ainda do limite notável, né? Mas a pessoa bate o olho e sabe, tem que ser aquele ali que eu acabei de te mandar no zap. Como é que a gente vai fazer esse negócio parecer com o que eu te mandei no zap? Dá pra fazer. Note a malandragens. Ele pegou, somou e subtraiu 1. Aí você pode pensar, mas que coisa inútil. Mais ou menos. A gente primeiro tem que somar e subtrair para manter a igualdade, né? Então não tá mudando nada. Se eu somei e subtrair 1, tá uma coisa. Te dou R$ 1, te roubo R$ 1, fica na mesma. Só que agora que eu consegui escrever desse jeito, já me apresenta uma coisa interessante. Olha só, igual aqui, né? A gente precisa de caras iguais em cima e embaixo para fazer aparecer o número 1. O número 1 faz parte do limite notável. Quando a gente tem uma divisão de uma coisa por ela mesma, dá 1. Fração a gente pode quebrar, né? Então o que sobrou aqui na fração quebrada? 4. Então ficou 4 elevado a x menos 1. Pô, agora já está um pouquinho mais parecido. Porque já temos o infinito, temos 1 somando alguma coisa com x embaixo, tá? Que tem mais coisas que apenas o x. Mas isso aqui vai ser provavelmente resolvido fazendo uma mudança de variáveis.
E aqui também nós temos o x com mais alguma coisa. Esse mais aqui não importa. Continua sendo aqueles expoentes que a gente consegue passar para fora do problema. Pela propriedade, né? Então, ó, ele fez uma mudança de variável. Ele falou que 4x menos 1 é diretamente 1 sobre v. A gente quer que isso apareça. Né? 1 sobre a variável. Se você for olhar lá o que eu te mandei no WhatsApp, é exatamente isso, né? Só que ao fazer essa mudança de variável, a gente não muda só aqui, né? Só a parte de dentro, que era um problemão. Mas também vai mudar esse x aqui. Ou melhor, todo esse termo aqui em cima, né? Todo aquele termo ali em cima, depois da mudança de variável, vai virar isso. Está um pouco longe do que se apresenta lá naquilo que eu te enviei, que era apenas uma letrinha x, né? Mas, novamente, a gente pode usar as propriedades para resolver esse negócio. Propriedades de potência. Né? Veja só o que ele fez aqui. Ele colocou o V, colocou o 4 fora. Propriedade de potência. Potência de potência, multiplicam-se as potências. Então, esse V4 aqui é a mesma coisa que esse 4V dessa linha. Beleza? Porque a gente aprendeu lá no 8º ano da escolinha que as potências se multiplicam. Então, eu posso deixá-las quebradinhas assim. Que mais? Ah, professor, esse 4 aqui eu entendi. Ele veio aqui. Mas esse mais 4 aqui. Aqui tem uma coisa maravilhosa acontecendo. Tem outra propriedade de potência que diz que multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. Somam-se os expoentes. Então, tenho esse expoente mais esse expoente que surgiram da multiplicação de bases iguais. Quais são as bases iguais desse negócio? Essa é a base igual que, veja só, ele repetiu aqui, né? Tá vendo? Sim. Se eu juntar essas duas coisas, vira isso. Ó, 4V mais 4. Propriedade de potência, né? Eu não falei tanto disso com você, mas é muito importante saber, né? Algumas propriedades aí. Multiplicação de bases iguais. Opa, base igual é maluco. Eu coloquei um A e um B. Bases iguais, somam-se os expoentes. E potência de potência, multiplicam-se as potências. Beleza? Foram essas duas propriedades de potenciação que foram utilizadas aqui nesse finzinho e a conta ficou desse jeito. Daí ficou show de bola. Por quê? Porque aqui nesse em especial não tem problema nenhum. Não tem indeterminação acontecendo aqui, porque não tem o x aqui em cima, veja só. Né? Se eu colocar o infinito aqui, vai dar 0. Então vai ficar 1 mais 0, que é 1. Mais 0 é 1, né? E 1 elevado a 4 é 1. Então todo esse negócio aqui que eu selecionei é 1. Agora, esse negócio aqui dentro, estamos com o limite notável. Esse cara é exatamente igual a E. E como tem um 4 aqui, vai ficar E elevado a 4. E elevado a 4 vezes 1. Aqui é a resposta. Beleusas? Beleza. Muito bom. Quando tu vai explicando, assim, parece simples, eu também vejo que eu preciso tentar Fazer não o ficar... exercício, porque senão você vai achar que é fácil e não é fácil. Não acho que é fácil, mas eu digo assim, que eu acho que eu também fico ansiosa, eu vejo às vezes essas fórmulas, esse tamanho, eu pensar, não entendo nada, aí tu vai fazendo passo a passo, eu vou fazendo, Que bom, tô aqui para isso. Muito bem. Então, eu vou pegar uma aqui para ti, para que tu mostre aí que eu sou um bom professor, senão eu vou chorar. Deixa eu pegar aqui. Acho que essa S aqui parece, né? Parece com o que nós temos. Parece ser um problemito desse. Bem, eu não quero começar para você, eu quero que você sinta pressão. Mas lembre-se, essa apostila tá aí no seu WhatsApp. E tudo que a gente viu tá na página... Deixa eu ver... Tá na página aqui 80. Então você pode bater o olho aí e fazer, tá? Semelhantemente. Eu vou fazer o seguinte para facilitar a tua vida. Eu vou mandar exatamente um print screen dessa parte aqui. Daí você pode bater o olho e fazer mais tranquilamente.
Mas a gente tem um esquema aqui que claramente se resolve buscando esse limite notável, né, que eu te mandei no WhatsApp. Beleza? Induza a aparecer o que a gente quer que apareça. Muito bem. Deixa eu copiar isso. Essa aqui, ó, vou te dizer uma coisa. Essa aqui é quase que uma trollagem, de tão fácil que é. Por quê? Porque existe uma propriedade, que eu já te falei uma vez, que te permite pegar o limite e colocar em lugares diferentes, né? Ele não precisa estar aqui, vamos dizer assim. Só isso que eu vou te dizer. Então, o resto aí é contigo. Posso, na verdade, eu vou te pedir se eu posso te mandar isso, fazer isso depois. Eu preciso tentando me ligar aqui. Queres terminar a aula Provavelmente, por agora? Tudo bem. Tudo bem. sim, com A esses gente 10 minutos. A finaliza e gente ia quando tu terminar tiveres. 8h30, né? Aham.